Delação premiada, reformas trabalhista e previdenciária. Estes assuntos super atuais são alguns dos temas do Congresso que comemora os 45 anos da Ordem dos Advogados do Brasil de Sete Lagoas. E é sobre isso que vamos falar agora no Sete Lagoas em Debate, que está começando. Há 45 anos, 18 advogados de Sete Lagoas resolveram se unir para colocar em prática o sonho de desenvolvimento da cidade. E assim fundaram a Ordem dos Advogados do Brasil, a 46ª subseção. Para comemorar essa data, será realizado agora no dia 4 de agosto o congresso que comemora os 45 anos da OAB Sete Lagoas. E quem fala sobre o assunto conosco é o presidente da OAB Sete Lagoas, Benjamin Sebastião de Oliveira Júnior. Muito obrigada por sua participação, doutor. Como a gente já falou aqui, os temas reforma trabalhista, reforma previdenciária, delação premiada, são temas, alguns dos temas, né, que vão ser falados, mas são temas muito polêmicos. Essa escolha foi proposital? Com certeza, Raquel. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar no Sete Lagoas em Debate, falando para vocês e para os telespectadores da TV Câmara. Obviamente, a escolha dos temas tem muito a ver com o momento que vivemos, né? Então, tivemos o cuidado na escolha tanto dos palestrantes como dos temas que buscássemos aquilo que é de mais atual no mundo jurídico. Então, os temas foram escolhidos exatamente para atender não só a classe jurídica, não só os operadores do direito, mas como também toda a sociedade, que todos são nossos convidados para este grande evento. E os palestrantes, obviamente, nos preocupamos em trazer profissionais do mais alto gabarito, profissionais experimentados, profissionais com larga experiência, não só acadêmica, como também experiência profissional naquelas matérias que irão tratar no Congresso. Pois é, a gente tem vários temas aí, né? A prerrogativa do advogado, e com pessoas assim de peso, como você disse, né? Fernando Calazans, que é professor de Direito Previdenciário, Isso. Luiz Cláudio da Silva Chaves, que é vice-presidente do Conselho Federal da OAB, que vai falar sobre a prerrogativa do advogado, Marcelo Leonardo, que é advogado criminalista, que vai falar sobre a delação premiada, o Sérgio Murilo Diniz Braga, presidente da CAMG, que vai falar sobre recursos no processo civil, e o Vinícius Gontijo, conselheiro federal da OAB, que vai falar sobre dissolução societária. São temas também que eu imagino que existem muitas dúvidas a respeito. Sim. E a profissão do advogado deve estar o tempo todo lidando com isso, né? Com certeza. E muda muito ao longo do tempo essas leis, né, doutor? Porque nós, advogados, trabalhamos exatamente com base na lei. E o nosso país, como todos sabem, sofre mudanças na legislação dioturnamente. Então, o advogado, para exercer bem a sua profissão, tem que estar não só atualizado com a legislação, mas com a interpretação dessa nova legislação. Então, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi recém-aprovada no Congresso, ainda está aguardando a sanção do presidente da República. É um tema extremamente controverso, foi muito debatido, ainda pairam muitas dúvidas e o objetivo de trazer, o doutor Antônio Fabrício, uma das maiores autoridades em direito trabalhista do nosso estado e presidente da OAB-MG, é exatamente trazer para aqueles que participarem do Congresso uma visão muito atualizada e polêmica sobre este tema. Pois como é que ficam essas discussões quando isso paira no ar, né? O Congresso fala, não, nós vamos votar, e às vezes não são pessoas que têm a noção ideal do impacto, né? Vamos dizer assim, na vida das pessoas. Como que essa discussão traz aqui para a OAB de Sete Lagoas? Isso faz, de alguma forma, reflete na OAB de Minas, na OAB, né, do Brasil? Como é que funciona essas discussões? Sim. Obviamente, no processo legislativo, lá no Congresso Nacional, a OAB tem os seus representantes. Temos inúmeros colegas advogados que são deputados, são senadores. Hoje, por exemplo, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que seria, depois da mesa diretora, o cargo mais importante na Câmara dos Deputados, é ocupado pelo Dr. Rodrigo Pacheco, que é advogado, foi conselheiro federal da OAB por Minas Gerais, né? Então, alguém com uma larga experiência no mundo jurídico e, com certeza,
contribui ao longo do processo legislativo para que essa matéria seja discutida. Mas até que a lei entre em vigor e surta seus efeitos, existe também, logo após a sua promulgação e a sua publicação no Diário Oficial, aí começa uma segunda etapa, que é exatamente essa que nós vamos buscar através do Congresso, que é debater, né? Que é vislumbrar na legislação qual a melhor forma dela ser aplicada. E isso chega lá, isso que é discutido aqui, com certeza essas ideias são levadas, porque a gente vê, né, eu já participei de alguns congressos dentro da área de jornalismo, que a gente discute muito, mas a coisa fica só na discussão, né? Mas essas ideias chegam lá, quer dizer, a gente pode confiar que alguma mudança pode surgir desses congressos, né, que trazem pessoas tão importantes, com né, certeza. Com ideias tão atuais. Porque a partir deste debate realizado em congressos, seminários, conferências, é que vai se buscar a melhor aplicação dessa legislação nova. E ao longo dessa aplicação vai se descobrindo os defeitos. Né? Então não existe lei perfeita. Só se tem a noção exata do alcance e da eficácia da lei quando ela começa a ser aplicada. E aí entra o papel do operador do direito, né? O advogado, o magistrado, o Ministério Público, o defensor público, todos esses atores da justiça, à medida que vão aplicando essa legislação, vão sendo identificados os erros, os equívocos, o que mais tarde pode provocar, inclusive, uma mudança na legislação. Né? Até através de um novo projeto de lei, modificando o texto ou excluindo determinada parte dele que não se mostra aplicável, que não se mostra em consonância com os anseios da sociedade ou até mesmo está em confronto com a Constituição Federal, por exemplo. Pois é, esses temas são temas que correm muito risco de serem modificados o tempo todo, né? Com certeza. Por exemplo, mexer com o trabalhador é uma coisa bem complicada. Né? Por exemplo, a reforma previdenciária, que também é um dos temas do nosso congresso, e aí escolhemos o professor Fernando Calazans, especialista na área, professor aqui de Sete Lagoas, com larga experiência acadêmica e também profissional. Ele é diretor da OAB-Prev, é o Fundo de Previdência dos Advogados, não só de Minas Gerais, como de mais 6 estados. Então, ele tem larga experiência sobre o tema. Obviamente, essa reforma previdenciária ainda não passou pelo Congresso, ainda está sendo debatida lá. Então, a nossa expectativa no Congresso é de antecipar essa discussão para que já nos preparemos para essas novidades que a nova lei trará. O advogado, assim como o jornalista também, mas o advogado talvez seja mais cobrado nesse aspecto, precisa estar muito inteirado do que está acontecendo com tudo, especialmente quando os assuntos que são da alçada dele vão parar no noticiário político, que é o que está acontecendo. Essa discussão, com certeza, esse congresso ajuda nesse sentido também, né? Atualizar esses temas para as pessoas possam, de alguma forma, defender as suas ideias e tentar discutir de forma fiel o que está acontecendo, né? De forma atual. Com certeza, Raquel. Por exemplo, um outro tema extremamente atual, que é rotineiro no noticiário, é a delação premiada. Delação premiada. E aí convidamos o Dr. Marcelo Leonardo, um dos advogados criminalistas de maior renome no país, né? Advogado com atuação na Operação Lava Jato, com clientes famosos aí do meio político e no meio empresarial. Então convidamos o Dr. Marcelo Leonardo para nos esclarecer, né? Trazer luz sobre esse tema que é tão propagado na mídia, né? Mas que ninguém sabe ao certo como funciona. E ele é controverso, né? Exatamente. É aquela questão de como assim, a pessoa que delata, então ela está absolvida, ela praticou o crime, mas como ela delatou, como é que funciona? Né? É uma coisa muito que é complicado de se entender. Extremamente complexo o tema, saber até onde essa premiação que o delator recebe, ela é justa, ela é razoável perante o crime que ele praticou, porque via de regra o delator também praticou algum delito. Né? E o delatado, tá delatando, né? Exatamente. E o delatado, né? Até onde que essa delação vale a pena em relação ao interesse da sociedade. Né? Porque o que está em jogo num processo criminal não é o interesse da parte, não é o interesse do delator, do delatado, mas sim o interesse da sociedade. O processo criminal
visa exatamente compelir e aplicar uma pena num determinado indivíduo que praticou um delito contra a sociedade. É verdade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, doutor. Vamos voltar, então, voltando no próximo bloco, falando sobre os 45 anos da OAB de Sete Lagoas. Daqui a pouco.